Na capital do país, pontualmente 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à rádio e também à TV Justiça. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e é muito bom te encontrar porque vamos juntos hoje com Revista Justiça até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora do Revista Justiça você também pode acompanhar pela TV Justiça. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, saberemos agora os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça, nela você encontra as principais notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 vamos falar sobre uma questão que envolve multa de até 50% em contratos imobiliários, que pode ser considerada abusiva essa multa. O STJ reafirma limites e reforça a proteção ao consumidor. Mas o que muda na prática para quem já comprou o imóvel na planta? Para entender melhor os efeitos dessa decisão e os direitos envolvidos, conversaremos com o advogado Kênio Pereira, ele que é especialista em direito imobiliário, consultor da presidência da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Nacional. Às 8 horas teremos a participação do Dr. Roberto Liviano no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto Liviano, que é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Já no quadro E Você Com Isso, vamos falar sobre a sistematização do fornecimento de medicamentos pelos 3 entes federativos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal homologou um acordo definindo critérios e também os parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O acordo ele foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir de discussões entre União, Estados e municípios para facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento. E quem vai estar conosco explicando os efeitos dessa decisão e explicando o assunto é o advogado especialista em Direito do Consumidor e Saúde, assessor da 6ª Turma do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e ainda membro da Comissão de Direito Civil da OAB de Campinas, o Dr. Stefano Ribeiro Ferri. Às 8h30 você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário e às 9 horas da manhã encerraremos o Revista Justiça e teremos a transmissão da sessão plenária do TST. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp 61 999758140. Você também pode nos acompanhar em áudio onde estiver pelo Tanin ou ainda pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo. Coloque lá e passe a nos acompanhar. 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora de acessar o portal do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vamos aos destaques deste momento. STF invalida a lei do Tocantins sobre registros de imóveis rurais no estado. Para o plenário, norma criou um mecanismo de concessão de título de domínio de terras públicas, sem observar procedimentos definidos pela União. Confira os destaques do plenário virtual. Sessão virtual começou às 11 horas do dia 3 e termina no dia 13. Goiás e Tocantins suspendem processo no STF para o estudo técnico sobre divisa. Estados participaram de audiência de conciliação no STF. A ação ela discute a titularidade de área norte do município de Cavalcante. Um destaque da Rádio Justiça no portal nesse momento, Rádio Justiça, entrevista sobre o programa Pena Justa, é um dos destaques desta terça-feira.
E o quadro E Você Com Isso aborda então o fornecimento de medicamentos pelos governos federal, estadual e também municipais. Mais detalhes, outras notícias, acesse stf.jus.br. 75. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Hora de acessar os portais das Cortes Superiores. Começamos pelo Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça. Perda da propriedade rural extingue arrendamento e impede permanência do arrendatário no imóvel. Para a sexta turma, a suspensão condicional do processo não é cabível em caso de preconceito religioso. STJ e Tribunal de Justiça da Paraíba reforçam ações de enfrentamento à violência contra a mulher com seminário. E a assessoria de apoio a julgamento colegiado passa a atender o público no balcão virtual. Passando agora para o tst.jus.br. Justiça do Trabalho realiza emissão de guias em portal único a partir desta segunda. A nova plataforma GRU-JT abrange as custas judiciais e emolumentos, trazendo mais agilidade e segurança com pagamento via Pix, que garante quitação imediata e maior celeridade processual. Empresa é condenada por usar nome de engenheira em laudos técnicos sem autorização. Fabricante de armas indenizará técnico dispensado no mesmo dia em que se demitiu de emprego anterior. E TST vai julgar dissídio coletivo da greve da EBSER nesta quarta-feira, dia 8. E fechando com o TSE, eleições 2026, cidadão tem um mês para tirar título ou fazer regularização. Dia 6 de maio é a data limite para solicitar diversos serviços eleitorais. Eleições 2026, faltam 6 meses para as eleições gerais. Por dentro das eleições, mais de 155 milhões de brasileiros vão às urnas no dia 4 de outubro. E abertas inscrições para missões de observação eleitoral nacional. Mais detalhes, acesse tse.jus.br. 7/7. Revista Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a autorização que permitia a abertura de cursos de medicina em Itaquera, na capital paulista, e em Andradina, no interior de São Paulo. A decisão anterior liberava a instituição a realizar vestibulares e matricular alunos, mesmo sem um aval do Ministério da Educação. O ministro entendeu que a Justiça não pode substituir a avaliação técnica do governo federal. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Tudo começou quando uma decisão judicial de primeira instância permitiu que a instituição de ensino iniciasse os cursos de medicina de forma provisória. O argumento era de que a União estava demorando para analisar os processos administrativos. Com isso, a faculdade foi autorizada a divulgar as vagas e até a selecionar estudantes sem esperar a resposta final do MEC. A Advocacia Geral da União recorreu, levando o caso ao Supremo Tribunal Federal. A AGU defendeu que essa liberação desrespeitava uma regra já definida pela Corte, a de que o Ministério da Educação precisa obrigatoriamente fazer uma análise técnica antes de qualquer curso de medicina começar a funcionar. Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a União. Ele afirmou que não existe direito automático à abertura de novos cursos. Segundo o ministro, a Justiça pode até determinar que o MEC dê continuidade a processos parados, mas não pode dar autorização final no lugar dos técnicos do governo. Com a decisão do STF, a autorização provisória foi cassada. Agora, a CEISP volta a depender da avaliação rigorosa do Ministério da Educação para comprovar se atende a todos os critérios legais antes de oferecer as vagas de medicina. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
Em audiência de conciliação no Supremo, o ministro Cristiano Zanin conduziu um acordo entre Goiás e Tocantins para suspender a ação sobre a divisa entre os estados até 22 de junho. Nesse período será feito um estudo técnico conjunto com nova audiência já marcada para a data. Os serviços públicos na região não serão afetados. A área em disputa fica no norte de Cavalcante. Tem cerca de 12 mil hectares e inclui o Complexo do Prata, na Chapada dos Veadeiros. O Supremo Tribunal Federal derrubou a obrigatoriedade de divulgação de canais de denúncia de maus-tratos em embalagens de produtos animais em Minas Gerais. A decisão foi tomada por maioria no julgamento de uma ação ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, Pablo Lemos. A regra estadual de 2016 exigia informações de canais de denúncia de maus-tratos nas embalagens. A associação alegou que a norma desproporcional criava conflito com regras federais e onerava as indústrias mineiras. O relator no Supremo, o ministro Cristiano Zanin, explicou que cabe à União estabelecer regras uniformes sobre a rotulagem de produtos, a fim de evitar que legislações estaduais criem obstáculos à circulação de mercadorias no território nacional. Além disso, Zanin observou que há legislação federal que trata da rotulagem de produtos destinados a animais. O entendimento foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia, que abriu a divergência. Ela entendeu, entre outros pontos, que o legislador atuou dentro da competência para tratar sobre produção e consumo e acerca da proteção da fauna e do meio ambiente. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. Quarta turma do STJ autoriza a troca de sobrenome materno pelo dos pais socioafetivos em caso de multiparentalidade. Tiago Gomide. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma pessoa maior de idade pode retirar o sobrenome da mãe biológica do registro civil e adotar os sobrenomes dos pais socioafetivos. A medida, no entanto, não exclui o nome da genitora do campo de filiação, preservando o vínculo biológico. No caso analisado, uma mulher foi registrada apenas com o nome da mãe biológica e buscou a justiça para o reconhecimento formal da relação com os pais socioafetivos. Ela solicitou a inclusão dos nomes deles na certidão e a adoção dos sobrenomes, além da retirada do sobrenome materno. Em segunda instância, o tribunal autorizou a inclusão da filiação socioafetiva, mas negou a exclusão do sobrenome da mãe biológica. O entendimento foi de que não havia prova de abandono que justificasse a alteração, mantendo a coexistência dos vínculos biológico e afetivo. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti considerou que a legislação brasileira permite a modificação do nome em razão de mudanças na filiação, como ocorre no reconhecimento da paternidade socioafetiva. A ministra destacou que o pedido não busca apagar a origem biológica, mas refletir a realidade familiar da autora com o reconhecimento da multiparentalidade. Nesse contexto, segundo a ministra, a substituição do sobrenome é considerada legítima. Para o colegiado, não é necessário comprovar abandono materno nem obter consentimento da mãe biológica para a alteração. Isso porque o vínculo jurídico permanece registrado, garantindo direitos e deveres decorrentes da filiação. A relatora comparou a situação à exclusão de sobrenome em casos de casamento em que não existe autorização dos ascendentes. Para Isabel Galotti, a mudança não compromete a identificação civil, já que o nome da mãe continua presente nos registros oficiais. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi condenada a indenizar médico que não recebeu auxílio moradia durante a residência. Mais detalhes agora com a Fernanda Porto. A lei brasileira estipula que todos os médicos residentes têm direito à concessão de moradia ou receber auxílio moradia. O tema foi regulamentado em outubro do ano passado, mas antes disso, este direito já era previsto por meio de decreto, como explica o advogado especialista em processo civil, Gustavo Toniol. Desde 2011, a instituição de saúde responsável pelos programas de residência médica deve oferecer ao médico residente, durante todo o período da residência, 3 coisas fundamentais.
condições adequadas para repouso e higiene durante os plantões, alimentação e moradia. A regulamentação ocorreu recentemente, ela ocorreu no final do mês de outubro de 2025. O que foi colocado agora? Um padrão para essas moradias e também deixou claro de quem é a responsabilidade por cada despesa. Mas nem todos os médicos residentes sabem deste direito e muitas vezes não usufruem do benefício que busca garantir as condições adequadas para especialização clínica. Um desses profissionais fez residência na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e assim que soube da lei, recorreu à Justiça. O advogado especialista em direito civil e médico, Manuel Neto, atuou no caso e explica como o processo foi ajuizado. É até interessante porque esse médico ele já havia concluído a residência médica e ele foi saber desse direito muito tempo depois, só que a gente ainda conseguiu entrar antes do prazo prescricional. Venceria em 28/2, a gente ajuizou em 10/2 de 2025, faltando 18 dias apenas para prescrever esse direito dele, do auxílio de moradia para o médico residente. E aí a gente verificou que o processo seletivo estava limitando o acesso do auxílio de moradia. A gente juntou também fotos dessa moradia, demonstrando que não caberia todos e que esse procedimento, esse processo seletivo que era realizado, na verdade ele era um procedimento excludente e que dessa forma a lei não estava sendo preservada. O caso foi julgado pela 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás. E diante da comprovação de residência médica no período de março de 2018 a fevereiro de 2020, a universidade foi condenada a pagar indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa. Apesar da universidade alegar que ofereceu moradia apenas aos residentes que realmente necessitavam do auxílio, a decisão reforçou que a lei estipula que todos têm direito, como explica o advogado do caso, Manuel Neto. Falando que oferecia a moradia, ou que a moradia se encaixava somente para algumas pessoas que de fato necessitavam. E é uma exclusão que não tem na lei federal, ou seja, todo médico residente tem que receber o seu auxílio moradia no valor de 30% da Bolsa Residência. Então, esse caso aqui foi uma tentativa até de burlar desse direito que o médico residente tinha. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. O Supremo Tribunal Federal ele vai decidir se o Estado deve garantir matrícula de aluno com deficiência em escola de tempo integral perto de casa. Esse assunto ele teve repercussão geral reconhecida. O entendimento a ser fixado no julgamento de mérito, ele deve ser aplicado aos casos semelhantes pelo judiciário de todo o país. Pablo Lemos. O recurso tem origem em ação movida por um estudante com deficiência no Distrito Federal. O pedido de matrícula numa escola perto de casa havia sido negado pelo Tribunal de Justiça, que entendeu que não há direito subjetivo imediato à vaga em tempo integral, sem comprovação de que a medida é imprescindível para o desenvolvimento do aluno. O relator, ministro Flávio Dino, considerou que o assunto tem relevância jurídica e social que ultrapassa o interesse das partes. Para ele, a solução do caso poderá influenciar políticas públicas educacionais em todo o país, com potencial impacto sobre inúmeras crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar. Com base no direito fundamental à educação inclusiva, o relator propôs o seguinte tema a ser definido pelo STF: possibilidade de exigir individualmente do Estado a garantia de matrícula de estudante com deficiência em estabelecimento público de ensino em tempo integral, situado nas proximidades da residência ou do local de trabalho dos responsáveis, e possibilidade de determinar, na inexistência de vaga para o estudante com deficiência na rede pública de ensino em tempo integral, a disponibilização de vaga em instituição privada custeada pelo poder público. No STF, ainda não há data definida para o julgamento de mérito do recurso. O entendimento a ser fixado deve ser aplicado aos casos semelhantes pelo judiciário de todo o país. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. A Lei da Escuta Protegida completa 9 anos. Ela foi criada para garantir que crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, não precisem repetir traumas ao prestar depoimento. Para marcar a data, o Conselho Nacional de Justiça ele divulgou um levantamento inédito sobre como os tribunais de todo o país estão preparados para realizar esse trabalho. O boletim Olhares Plurais
mostra avanços na tecnologia, mas também revela que ainda há desafios na estrutura das salas de depoimento. Acompanhe agora na reportagem da Carolina Chaves. Ouvir o depoimento de uma criança que sofreu violência exige mais do que apenas técnica. Exige cuidado para evitar a chamada revitimização. É o que determina a Lei da Escuta Protegida, que faz 9 anos agora em 2026. E para que essa lei funcione na prática, o papel das equipes técnicas é fundamental. O novo boletim do CNJ mostra que o Brasil caminha para uma profissionalização maior. Em 11 dos 27 tribunais estaduais, mais de 80% dos profissionais são servidores concursados, o que traz estabilidade para o atendimento. São psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que ajudam o juiz a entender melhor cada caso, trazendo um olhar humano e técnico para o processo. O levantamento também traz números sobre a estrutura física das salas onde acontecem esses depoimentos. 82% das varas já contam com sistema de gravação, o que evita que a criança tenha que repetir a história várias vezes. Por outro lado, 60% dessas salas ainda não possuem objetos lúdicos, como brinquedos, para deixar um ambiente mais acolhedor. A questão do sigilo também preocupa. 91% das salas não têm uma divisória física separando o local do depoimento da sala de audiência comum. E apenas 29% das salas possuem isolamento acústico adequado. O estudo realizado pelo Programa Justiça Plural, uma parceria entre o CNJ e a ONU, reforça que, além de tecnologia, é preciso investir em espaços mais adequados e na formação contínua dessas equipes. O objetivo final é garantir que a justiça seja feita sem causar mais dor a quem já está em situação de vulnerabilidade. Os dados servem agora como um mapa para que cada tribunal saiba onde precisa investir para cumprir a lei integralmente. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Produto brasileiro que sai do país e volta precisa pagar imposto de importação. A decisão do STF confirma entendimento defendido pela AGU. Regra vale para itens exportados de forma definitiva. Os detalhes com a repórter Brenda Lima. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que um produto brasileiro exportado de forma definitiva passa a ser considerado estrangeiro. Por isso, quando retoma ao país, deve pagar imposto sobre importação. A Corte seguiu o entendimento da Advocacia Geral da União de que o produto passa a integrar o mercado internacional ao sair definitivamente do Brasil. Na prática, é como se o produto mudasse de origem. Mesmo que tenha sido fabricado aqui, ao voltar depois de ficar um tempo no exterior, ele entra no país como qualquer outro item estrangeiro. Ou seja, o fato gerador do imposto é a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. A regra não vale para todos os casos. Quando a mercadoria sai do país de forma temporária, como para conserto ou exposição, ela pode voltar sem pagar esse imposto. Nesse caso, se uma obra de arte de um artista brasileiro sai daqui para participar de alguma exposição internacional, ela pode voltar para cá sem pagar nada, porque não deixou de estar vinculada ao país. Mas, nos casos de exportação definitiva, o retorno é considerado uma nova entrada no Brasil, com incidência do tributo. Segundo a AGU, esse entendimento ajuda a proteger o país, evitando a reentrada sem controle de produtos usados ou descartados no exterior. Com isso, o STF confirmou que a lei já existente está de acordo com a Constituição e manteve a cobrança do imposto nesses casos. Da AGU, Brenda Lima. O Judiciário Catarinense mantém suspensa a lei estadual que criou o piso salarial dos conselheiros tutelares. Marcelo Fernandes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina referendou no último dia 1º decisão monocrática que suspendeu a eficácia da lei estadual de janeiro de 2026 até o final da ação direta de inconstitucionalidade. A legislação em debate prevê que todos os 295 municípios catarinenses paguem o valor mínimo de R$ 5.000 a cada conselheiro tutelar e impõe o pagamento para o recebimento de convênios junto ao governo do estado.
não há prazo para o julgamento do mérito. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou e o governo estadual sancionou a lei de 2026, que prevê a remuneração mínima aos conselheiros tutelares, com o argumento de que a nova legislação viola diversos dispositivos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, especialmente por afrontar a autonomia municipal, além de gerar impacto orçamentário sem estudo prévio de viabilidade financeira. O Ministério Público ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade. Na sessão do último dia 1º, os procuradores das duas entidades se manifestaram por meio de sustentação oral. O advogado da Federação Catarinense destacou os municípios pequenos que não possuem orçamento para implementar o piso. Já a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares enalteceu a iniciativa do governo do estado em valorizar os conselheiros e citou cidades que pagam, inclusive, uma remuneração acima do piso. O colegiado, por unanimidade, manteve a suspensão da lei com base na decisão monocrática do desembargador relator. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Produtora é condenada por cancelar show de Taylor Swift. 2 fãs mineiras serão indenizadas. O primeiro núcleo de Justiça 4.0 civil do TJ de Minas Gerais negou o recurso da produtora T4F Entretenimento e manteve decisão da comarca de Belo Horizonte, que condenou a empresa a indenizar 2 clientes pelo cancelamento de um show da cantora americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Cada uma vai receber R$ 5.800 por danos materiais pelos gastos com a viagem e R$ 10.000 por danos morais. O show, marcado para 18 de novembro de 2023, foi cancelado 30 minutos antes do horário previsto para início e remarcado para 2 dias depois, data em que as 2 jovens não poderiam comparecer. A decisão ressaltou a falha na prestação do serviço e o desrespeito ao público que estava na fila sob forte sol e calor. O relator do recurso da produtora de eventos destacou que a empresa não conseguiu provar que a mudança do tempo foi repentina a ponto de justificar o cancelamento minutos antes do show começar. Para o colegiado, a exposição das fãs a condições hostis e prejudiciais à saúde, como altas temperaturas e a falta de infraestrutura adequada durante a longa espera, representa inequívoca agressão à integridade física, configurando o dano moral que vai muito além de um mero aborrecimento. Também foram mantidas as condenações por danos materiais. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h28, plataformas de pontos não efetiva reserva de hotel e deve indenizar consumidores em Mossoró. Marcelo de la Libera. O segundo juizado especial civil e criminal da comarca de Mossoró condenou uma empresa de programa de fidelidade a indenizar 2 consumidores por falha na reserva de hotel feita com pontos. A decisão reconheceu que a ausência da hospedagem gerou prejuízos financeiros e transtornos aos clientes. Segundo o processo, os consumidores utilizaram 8.500 pontos para reservar um hotel à beira-mar na capital potiguar. Mas ao chegarem ao local, não havia registro da reserva. Diante da situação, precisaram contratar nova hospedagem diretamente com o hotel, pagando R$ 180. Na ação, os clientes alegaram falha na prestação do serviço e pediram ressarcimento do valor pago, compensação pelos pontos utilizados e indenização por danos morais. A empresa, por sua vez, afirmou ser apenas intermediadora da reserva e negou responsabilidade, além de contestar a existência de danos indenizáveis. Ao julgar o caso, a Justiça entendeu que a empresa integra a relação de consumo e não comprovou a efetivação da reserva. A decisão determinou o pagamento de R$ 180 por danos materiais e R$ 1.500 para cada consumidor por danos morais, negando o ressarcimento dos pontos para evitar enriquecimento ilícito. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. Agora 7h30. Previsão do tempo no Brasil.
Hora de saber como fica o tempo. Ao vivo, vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, Danilo Cabral. Bom dia, Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, conta pra gente como fica o tempo hoje aqui na capital do país. Aqui na capital, temos a condição ainda dessa chuva mais localizada, né? Principalmente no fim da tarde, pela madrugada. Então temos essa condição um pouco mais chuvosa, mas a tendência é que durante o dia o sol apareça, ele persista e a gente tem temperaturas de ordem de 30 a 31 graus de máxima e mínima entre 18 a 20 graus, com umidade relativa em torno de 40% aqui no Distrito Federal, Sérgio. E o restante do Centro-Oeste, como é que fica? Essa condição para o Centro-Oeste ela é bem similar, todo o Centro-Oeste. Então teremos alguma pancada de chuva durante o fim da tarde ou até na madrugada no Centro-Oeste, mas essa condição de pancada de chuva mais tempestiva, ela vai ficar mais restrita ali ao sul do Mato Grosso do Sul, pela essa aproximação do ciclone subtropical, que ele está adentrando no continente, então ele está trazendo essa condição mais tempestiva ali para o sul do Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 37 a 38 graus, aí no dia bastante quente, mínima por volta de 14, com umidade relativa em torno de 30 a 35% na região centro-oeste, Sérgio. E o norte do país, como é que fica, Danilo? A porção mais oeste do norte, tanto pegando o Pará como a Amazonas, ela tem condição de pancada de chuva significativa hoje, principalmente no período da tarde. Também no Amapá, devido à aproximação da zona de convergência intertropical, então temos essa condição mais chuvosa praticamente em toda a região norte. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 36 a 37 graus, mínima de 20, com 40 a 50% de umidade relativa. Agora vamos para o Sudeste. O Sudeste, essa condição, temos pancadas de chuva nessa região mais central de Minas, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, alguma chuva mais localizada, mas durante a madrugada e a virada do dia, temos uma condição de tempestade também pegando ali o interior de São Paulo, o extremo oeste de São Paulo, o noroeste de São Paulo, temos essa condição mais de pancada de chuva. As temperaturas máximas giram em torno dos 34 a 35 graus, com mínima de 13, com umidade relativa mínima em torno de 35 a 40%. E fechando com a região sul? Temos a formação desse ciclone subtropical ali na região sul, né, Sérgio? Ele está trazendo bastante intempérie lá, queda de granizo, chuva intensa, essas rajadas de vento mais significativas para toda a região sul. Então, atenção para a população aos avisos meteorológicos aí do Instituto Nacional de Meteorologia. Temos um aviso vigente tempestade laranja. Então ele provavelmente vai ser renovado para as próximas 24 horas, então atenção aí nessa condição de chuva. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 34 a 35 graus, mínima de 14, com umidade relativa em torno de 40%. Muito obrigado, Danilo Cabral, ao vivo, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Um ótimo dia para você e para todos do INMET, Danilo. Para você também, Sérgio, e para todos os ouvintes. Um abraço. Muito obrigado, Danilo Cabral. Agora 7h33. Revista Justiça. De volta com as notícias do Poder Judiciário. Suspensão condicional do processo não é cabível em caso de preconceito religioso. Tiago Gomide. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a suspensão condicional do processo não pode ser aplicada a casos de discriminação motivados por intolerância religiosa. O entendimento foi firmado no julgamento de um recurso em habeas corpus envolvendo um réu acusado de incitar preconceito contra comunidades islâmicas nas redes sociais. O caso foi enquadrado no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989, que trata dos crimes de preconceito de raça ou religião. O Ministério Público recusou a concessão de benefícios legais, como a suspensão do processo e o acordo de não persecução penal, sob o argumento de que o ato se equipara ao crime de racismo. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região chegou a determinar a reavaliação da possibilidade de concessão do benefício. No entanto, o Ministério Público manteve o posicionamento contrário.
A defesa recorreu ao STJ, mas o colegiado da 6ª turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que a suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso. O ministro também citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual benefícios penais não são adequados em crimes de natureza racial. Para o relator, embora o ANPP e a suspensão do processo sejam mecanismos distintos, ambos não devem ser aplicados em situações que envolvam discriminação. A decisão levou em conta ainda os princípios constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate ao preconceito. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. A Confedem, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questionou no Supremo Tribunal Federal os atos do governo que tratam das atualizações da NR1, a norma regulamentadora sobre saúde mental e segurança no trabalho. A entidade contestou a possibilidade da aplicação de punições pelo eventual descumprimento das novas regras. O argumento é de que falta clareza no texto aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Judite Aragão. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino pede que o Supremo Tribunal Federal suspenda, em decisão temporária e em caráter de urgência, a possibilidade de sanções previstas na NR1 e proíba as atuações do Ministério do Trabalho e Emprego. No mérito, a entidade quer que o STF derrube trechos da norma regulamentadora que tratam de autuações, multas, notificações punitivas ou outras medidas coercitivas relacionadas a fatores de risco psicossociais. Um dos pontos que a Confenem disse ser uma falha estrutural da norma é uma definição excessivamente aberta. A NR1 é o conjunto de regras de segurança e saúde no trabalho. A partir de 26 de maio, ela vai passar a incluir os fatores de risco psicossociais, como assédio moral e excesso de trabalho. Esses elementos deverão ser gerenciados e prevenidos pelas empresas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi distribuída ao ministro André Mendonça. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. Lei amplia a licença paternidade para 20 dias e cria salário paternidade. O aumento será gradual, chegando aos 20 dias a partir de 2029. A reportagem é do Marcelo Della Libera. A nova lei de licença paternidade encerra uma espera de décadas pela regulamentação de um direito previsto na Constituição. A nova norma também cria o salário paternidade, que passa a ser um benefício da Previdência Social, ampliando o acesso para trabalhadores como autônomos, empregados domésticos e microempreendedores individuais. A ampliação da licença paternidade no Brasil será feita de forma gradual, com início em 2027 e prazo máximo até 2029. Segundo a advogada especialista em direito de família, Marcela Fursti, até lá continua valendo a regra atual de 5 dias, enquanto empresas e sociedade se preparam para a mudança. Então, assim, até o início de 2027, permanece válida a regra atual, que garante os 5 dias corridos da licença paternidade, que são pagos pela empresa. A partir de 1º de janeiro de 2027, aí a licença vai ser estendida para 10 dias. A partir de 1º de janeiro de 2028, passa para 15 dias. A partir de 1º de janeiro de 2029, aí passa para os 20 dias, que é o que a lei determina. Mas essa mudança gradual foi exatamente para as empresas poderem se adaptar, mas também tem essa urgência social. Então, acaba que aí, dentro desses 2 anos, em janeiro de 2029, todo mundo poder gozar dessa licença de 20 dias. A nova legislação amplia o acesso ao benefício. A advogada explica quem tem direito a ele. No entanto, o benefício pode ser negado ou suspenso em casos de violência doméstica, abandono ou quando o pai não se afasta do trabalho durante o período da licença. Hoje, para quem tem a carteira assinada, que acaba vindo como uma regra da lei trabalhista mesmo, agora os trabalhadores autônomos, os empregados domésticos, microempreendedores individuais, demais assegurados do INSS, eles também têm esse direito. A lei também prevê situações específicas. No caso de pai solo, o homem pode ter direito a um período equivalente ao da licença maternidade em casos de adoção individual, ausência do nome da mãe no registro ou falecimento da mãe.
Já em casais homoafetivos, um dos parceiros pode ter acesso à licença maternidade, enquanto o outro fica com a licença paternidade, embora algumas situações ainda dependam de análise caso a caso. Rodolfo Canônico, cofundador das ONGs Family Talks e da Coalizão Licença Paternidade, que atuam na pauta do direito paterno, explica que a principal mudança é incentivar a participação dos pais no cuidado com os filhos. Segundo ele, a medida amplia o tempo de convivência e contribui para reduzir a ausência paterna no país. A legislação também vai criar o salário paternidade. Hoje, os 5 dias de licença são pagos pelas empresas. A partir do ano que vem, vai ser criado o salário paternidade, pago pela Previdência Social aos mesmos moldes do salário maternidade e da licença maternidade. Então, isso daí vai diminuir o custo para as empresas e a gente entende que é um passo importante, porque a paternidade, a licença paternidade e o exercício do cuidado é um bem social e cabe, portanto, um apoio público para isso. Essa é a primeira questão. E a segunda, que os benefícios de ampliação da licença paternidade eles são muito amplos. Em primeiro lugar, para os homens envolvidos no cuidado das crianças relatam maior satisfação com a própria vida. Uma criança que tem um pai presente ao longo do seu ciclo de desenvolvimento apresenta melhores indicadores de desenvolvimento socioemocional e um tempo maior de presença quando a criança é recém-nascida está associada à maior participação do pai ao longo de toda a vida. Reduz a sobrecarga materna, porque, obviamente, ampliar a participação masculina nas tarefas de cuidado tende a equilibrar as demandas de cuidado que hoje recaem de maneira desigual sobre as mulheres, portanto, gerando um benefício social bastante amplo e abrangente. A ampliação da licença paternidade é considerado um avanço para incentivar a participação dos pais no cuidado com os filhos em um cenário em que milhões de crianças crescem sem a presença paterna. Apesar disso, especialistas avaliam que a medida ainda é limitada e que o país segue distante de modelos mais amplos de divisão de responsabilidades. Mesmo assim, a nova lei representa uma mudança estrutural ao reconhecer a paternidade como um direito social com proteção própria. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Semana da Saúde amplia acesso a serviços de justiça no Pará. Edir Gaia. Uma rede de colaboração para dar respostas rápidas às demandas de saúde da população. Esse é o principal objetivo da segunda edição da Semana Nacional da Saúde, aberta nesta segunda-feira em Belém. A iniciativa reúne o Judiciário, órgãos públicos e entidades parceiras para facilitar o acesso a serviços de saúde e à justiça em todo o estado. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará, o desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, explica a estratégia que norteia a iniciativa. Esta semana, que é um evento que tem o apoio do CNJ e de várias instituições, faz com que a gente consiga criar uma rede de cooperação, de colaboração e, num curto prazo de tempo, a gente consiga dar respostas efetivas aos reclamos da população acerca de atendimentos de saúde. Durante a semana, a população terá acesso a consultas médicas, apoio psicológico, orientação jurídica, vacinação e emissão de documentos. Também haverá mediação de conflitos para resolver demandas sem necessidade de processo judicial. A Defensoria Pública é uma das instituições que participa da programação, reforçando o atendimento à população mais vulnerável e atuando na conciliação de demandas, como explica a Defensora Pública Geral do Estado, Mônica Belém. Vai levar serviços de orientação jurídica, vai também poder participar de conciliação, de ações judicializadas, mas de demandas espontâneas. Ou seja, a intenção realmente da Defensoria Pública é colaborar efetivamente para o sucesso dessa grande ação encabeçada pelo Tribunal de Justiça e poder levar mais qualidade da saúde para a população que vive em situação de vulnerabilidade. As ações seguem até o dia 11 de abril, com encerramento em uma feira de saúde em Ananindeua, com serviços gratuitos e atividades abertas ao público. Do Tribunal de Justiça do Pará para a Rádio Justiça, Edir Gaia. A Semana da Cultura, promovida pelo CNJ, ocupa o sistema prisional do Rio de Janeiro e conecta arte e direitos. Neto Costa.
De 7 a 10 de abril, o Rio de Janeiro recebe a primeira edição da Semana da Cultura no Sistema Prisional. A iniciativa marca o início do projeto Horizontes Culturais, estratégia do Plano Pena Justa, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia é ampliar o acesso à cultura no sistema prisional. O lançamento oficial será no Teatro Municipal do Rio, no dia 10, com a presença do presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin. Ao longo da semana, unidades prisionais e espaços culturais terão atividades voltadas a pessoas privadas de liberdade, egressas, familiares e servidores penais, com participação de artistas. A proposta é apresentar a arte como caminho para a reconstrução de trajetórias de vida e também dar visibilidade a iniciativas que já acontecem nas unidades. A programação começa nesta terça-feira na Fundação Biblioteca Nacional, que vai doar 100 mil livros para prisões de todo o país e sediará um bate-papo com autores. Unidades prisionais receberão oficinas e apresentações musicais e um concurso de cantoras e pessoas LGBTQIAP+, do Sistema Prisional do Rio de Janeiro, viabilizado com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Penal. Já o Centro Cultural do Poder Judiciário será palco do espetáculo Perigosas Damas, com a atriz Giovana Pires, que aborda o início do sistema prisional feminino no país. A programação completa pode ser consultada no portal do CNJ. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Agora 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Vamos falar agora sobre um tema que impacta diretamente milhares de brasileiros: os contratos de compra de imóveis na planta e as multas aplicadas em caso de desistência. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça voltou a estabelecer os limites para essas penalidades, especialmente quando o comprador é considerado consumidor e parte vulnerável na relação contratual. Para entender melhor os efeitos dessa decisão e os direitos envolvidos, vamos conversar agora com o advogado Kênio Pereira, ele que é especialista em direito imobiliário, consultor da presidência da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional. Doutor Kênio, seja bem-vindo à Rádio TV Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Kênio, essa decisão recente, então, do STJ, num recurso especial, confirma um entendimento já consolidado ao longo dos anos sobre a limitação dessa multa rescisória entre 10% e até 25%, doutor Kênio? Com certeza. Durante décadas, o STJ tem julgado de maneira mais equilibrada as rescisões contratuais de imóveis na planta. E essas rescisões aumentaram bastante em função do boom imobiliário que ocorreu de 2008 a 2013, de maneira que as construtoras atrasaram com as obras. Isso gerou um aumento das demandas por parte dos compradores, porque eles deixaram de receber o imóvel na data atrasada. Em cima disso, o STJ criou até súmulas no sentido de proteger o consumidor e no sentido de agilizar os julgamentos que envolvem as construtoras. E, logicamente, que a parte da multa gerou muita controvérsia. Então, com o decorrer desses julgamentos, o STJ desenvolveu o entendimento de que a multa rescisória, quando o comprador desiste, ela não pode superar 25%. Então, os acordos, eles determinavam a multa de 10% e poderia chegar até a 25% no máximo quando ocorresse o pagamento da comissão de corretagem para o corretor, que tecnicamente não poderia ser prejudicado. Então a multa no máximo é de 25%. Posteriormente, as construtoras e as corporadoras fizeram um lobby junto ao Congresso e conseguiram aprovar a Lei 13.786, que estabeleceu o limite de até 50%, que foi um percentual que gerou perplexidade em função do exagero dessa multa. E o STJ, apesar dessa lei de 2018,
entendeu que esse percentual só pode ser aplicado quando não existe relação de consumo, ou seja, se o comprador não for o consumidor, né, aí poderia ser aplicado. Mas sendo o comprador, a pessoa física, um consumidor, o que é praticamente quase que a totalidade do mercado, essa multa não pode chegar a superar o percentual de 25%. Percentual esse que já é elevado. Então, realmente, ficamos mais tranquilos, né, em função do STJ não ter permitido que esse percentual de 50% venha a ser aplicado com os consumidores e cabe aos compradores de imóveis ficarem atentos em relação a essa questão e não aceitar o contrato que viste por essa multa tão exagerada. É o que vejo aqui, doutor Kênio, até confirme comigo, o STJ ele reforçou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos e pergunto para o senhor, como se caracteriza essa relação de consumo nesses contratos imobiliários? Essa relação se caracteriza em função da construtora, da incorporadora figurarem como fornecedores. Então, automaticamente, a lei do consumidor é muito clara em determinar que o construtor ele figura como fornecedor e o comprador, sendo pessoa física ou até mesmo a empresa que compra um imóvel, né, para seu uso, ela pode vir a se qualificar como consumidora. Então, nesse caso, os contratos de compra e venda de imóveis na planta, em função de existir um fornecedor, que é a construtora ou incorporadora, se enquadram na lei. E, logicamente, nesse ponto, as cláusulas que são abusivas, né, elas são nulas de pleno direito, conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E essas cláusulas se enquadram no 51 e também no 53, que não permite que o comprador, caso ele se arrependa de ter adquirido imóvel, venha a rescindir o contrato. Então, o 53 veda a perda expressiva de valores em função da rescisão contratual, e o artigo 51 coloca como nula as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam compatíveis com a boa-fé e a equidade. Isso está previsto no artigo 51, inciso 4º. Outro fato interessante também, que a construtora, quando elabora o contrato, esse contrato ele é bilateral. Então, cabe ao comprador, ao consumidor, fazer inserir as cláusulas que venham a equilibrar o contrato de maneira a evitar esses abusos. Mas como fazer isso se muitas vezes dizem que esses contratos são imutáveis, doutor Kênio? O comprador, como é que ele pode negociar cláusulas antes da assinatura ou até revisar judicialmente depois esse contrato? O fato que é interessante é que o brasileiro age com muita boa-fé, né? Então ele entende, às vezes, que aquele contrato que é colocado pela construtora seria imutável, que é um equívoco. Esse contrato não se equipara a um contrato de adesão, como você tem que aceitar de uma companhia fornecedora de energia elétrica ou uma companhia de saneamento. O contrato ele é bilateral. Então, a construtora tem o interesse em viabilizar a venda do seu produto. E cabe ao comprador ter o seu advogado de confiança, um advogado especializado, que venha avaliar o contrato e que possa contra-argumentar com a construtora de maneira a eliminar aquelas cláusulas que o advogado da construtora sabe que são cláusulas abusivas. Mas, infelizmente, o que acontece muitas vezes, o comprador visando a suposta economia financeira, que o custo de uma consultoria jurídica é de 1%, 2% do valor do imóvel. Só que o comprador ele peca em não contratar essa consultoria e acha que vai ficar livre de problemas se ele pedir o ajuda do amigo para analisar o contrato, ou então ele assina até sem compreender as cláusulas. Então, nesse caso, quando o comprador ele tem uma assessoria jurídica, o advogado dele vai argumentar com a construtora e vai convencer que para viabilizar o negócio é necessário ter um contrato mais equilibrado.
Essa argumentação, ela é jurídica, ela é técnica, e o comprador não sabe conduzir isso. E eu vejo no dia a dia centenas de compradores fazendo negócios de maneira tranquila, baseado numa consultoria profissional. Então, o que eu vejo, a postura do comprador em confiar em excesso, em contar com a sorte, é que tem gerado esses contratos completamente desequilibrados, de maneira, inclusive, a ficar na mão da construtora, como acontece no dia a dia, da construtora colocar uma cláusula que, para devolver o dinheiro para o comprador, é após quase 12 meses, contando do final da entrega do imóvel. Quero explicar melhor. Imagina um contrato de imóvel na planta em que o projeto, a edificação, demorará 3 anos. Se o comprador desistir do negócio no primeiro ano, ele vai ter que esperar mais de 2 anos para reaver o dinheiro que ele pagou, descontado a multa. Por quê? Porque, pela lei do extrato, de maneira incrível, lá prevê que a construtora pode vir a devolver o dinheiro, quando ocorre a rescisão, 6 meses após o prazo final da entrega da obra. Então, na prática, imagina a pessoa rescindir o contrato hoje e ter que esperar praticamente quase 3 anos para reaver o restante do dinheiro que ela tem direito. Né? Então, na prática, são contratos extremamente complexos e que devem ser tratados com a devida cautela por parte do consumidor. Doutor Kênio, vamos agora falar com o nosso ouvinte que está passando por esse tipo de situação, nosso espectador também aqui da TV Justiça. Desistiu de uma compra de um imóvel, mas a multa lá é de 50%. Tem como ele recorrer ou não? Sim, apesar da lei prever que é possível a aplicação dessa multa nos empreendimentos que têm patrimônio de afetação, o que seria isso? Aqueles recursos que entram dentro da construtora são destinados somente para aquela obra. Esse patrimônio de afetação tem que estar previsto no memorial de incorporação. Outro alerta que nós passamos é que nenhum comprador deve fazer um negócio se não existir previamente o registro de incorporação no cartório de registro de imóveis. Essa multa de 50%, ela pode vir a ser contestada em função de que ela ser uma cláusula desequilibrada, iníqua em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o STJ, ele desenvolveu o entendimento que já está consolidado em diversos acordos de que quando essa multa de 50% ela é aplicada sobre o consumidor, né, então ele é a parte mais fraca, prevalece a lei do consumo. Então, um ponto interessante é isso. A lei do extrato, né, ela prevê essa multa, mas aplicada somente contra aquele adquirente que não se enquadra como consumidor. Então, havendo aí a compra por parte de uma pessoa, né, de um consumidor, e ele vindo a pleitear uma redução da multa perante a construtora e ela se recusando, ela vai entrar com a ação buscando a redução dessa multa, e isso tem sido acatado de maneira muito tranquila pelo Poder Judiciário. Então, os juízes de primeira e segunda instância já estão, né, seguindo essa orientação que está pacificada perante o STJ. O consumidor não deve ceder o seu direito, apesar, repito, de ter assinado o contrato. Então, aquela cláusula perante o CDC, o artigo 51, ela é iníqua e desequilibrada e gera uma vantagem excessiva para a construtora em prejuízo da parte mais fraca, que é o consumidor. Então, ele pode sim requerer em juízo a redução da multa, porque a chance de êxito é enorme. Dr. Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, consultor da presidência da OAB de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional, falando hoje sobre os limites, então, para as multas rescisórias na compra de imóveis. Dr. Kênio, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Por nada, até a próxima. Agora, 7h58, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Na volta, vamos continuar no FM 104,7. E para você que está nos acompanhando agora pela TV Justiça, na volta do intervalo, tem a Rafaela Vivas e o Justiça Agora. Bom dia para você.
Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a nossa segunda hora, terça-feira, 7 de abril de 2026, 8h01. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes, internautas da Rádio Justiça. Doutor Roberto, o volume de emendas parlamentares supera o orçamento da maioria dos estados. Pois é, nós temos debatido esse tema com bastante frequência aqui na nossa conversa, na nossa coluna, e eu acho que sempre vale voltarmos a essa discussão tão importante, não é? Nós temos tido um aumento exponencial do montante das emendas parlamentares, e essa questão, esse problema, ele começa a se tornar gradativamente mais sério, mais grave, a partir do ano de 2014. Em 2014, nós tínhamos um total de 200 milhões de emendas parlamentares, e a partir daí nós começamos a ter alterações nas regras do nosso ordenamento jurídico, em regras constitucionais, instituindo a impositividade das emendas, instituindo as emendas PIX, e o montante das emendas, ele vai aumentando, e hoje, né, no ano de 2026, somando-se os aumentos gradativos que fomos tendo ano após ano, nós tivemos um aumento de mais de 30.000% acumulado ao longo destes anos. O que isso significa? Significa que, com este total de 2026, que é superior a 60 bilhões, são 61 bilhões do total de emendas parlamentares, nós temos um valor que ultrapassa o orçamento de 20 estados da federação, né? Conforme o texto da minha coluna, publicado hoje no Poder 360, das 27 unidades da federação, esse montante ultrapassa 20 dos 27 estados da federação. Pernambuco, Santa Catarina e outros tantos estados da federação têm o total do seu orçamento inferior a este montante. Lembrando que quando falamos de orçamento de unidades da federação, Sérgio, e quem está nos acompanhando, nós estamos falando numa somatória de valores que atende aos três poderes, que atende a um universo de gastos com todas as despesas daquela unidade da federação. Gastos de despesas com a Previdência do Estado, com a Polícia Militar, com educação, com todas as despesas de competência estadual. Isso é apenas para se ter um parâmetro de comparação, né? A nível internacional, quando nós temos, nos países em que se admite a emenda parlamentar, porque não é em todos, né, nós temos, olhando comparativamente, percentualmente em relação ao orçamento das despesas discricionárias, atinge-se um patamar da ordem de 1% das despesas discricionárias como patamar de emendas parlamentares. No Brasil, esse índice é de 25% das despesas discricionárias. Ou seja, trata-se de um percentual absolutamente alto, um percentual altamente fora de controle, totalmente incompatível
com a nossa realidade, com a razoabilidade orçamentária, não é? Então, estes números, Sérgio, quem nos acompanha, são números extremamente difíceis do ponto de vista da gestão orçamentária. Especialistas em orçamento nos sinalizam o seguinte: a continuarmos neste ritmo, em 2027, podemos chegar a um colapso orçamentário fiscal. O ministro Flávio Dino, como é de conhecimento geral, ele é o relator de ações constitucionais que tratam desta matéria e tem sido muito firme, muito contundente nas decisões em defesa da rastreabilidade, em defesa da primazia do princípio da publicidade constitucional, não só no âmbito federal, mas que também esta questão seja respeitada a nível de estados e municípios, não é? Tem sido realmente um ministro que tem demonstrado extremo compromisso e luta para que esses valores prevaleçam. Entretanto, este problema, esta questão das emendas é algo extremamente preocupante, porque, a meu ver, tem implicado ao longo dos anos verdadeiros atos sequenciais de desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Porque quem tem a competência, quem tem a atribuição constitucional de detectar, de planejar, de prover as necessidades sociais é o Poder Executivo. E o valor que era pequeno, residual, complementar, ele está se tornando um valor, uma competência protagonista por parte do Parlamento. Isso é uma verdadeira quebra da lógica proposta pela separação dos poderes, é uma inversão de papéis. O Poder Legislativo passa a assumir um papel que não lhe cabe. E, portanto, nós temos essa quebra desta lógica constitucional, a própria quebra do sistema de freios e contrapesos, e nós estamos indo na direção desse colapso fiscal em 2027. O que fazer? A meu ver, nós precisamos nos recompor e um caminho é instituir este limite de 1%, que é um patamar internacional das despesas discricionárias com emendas, em nome da prevalência do interesse público. Afinal de contas, o orçamento deve ser sempre público. O princípio da publicidade é um princípio constitucional. O princípio da separação dos poderes é um princípio constitucional. E o que deve pairar acima de tudo e de todos é a Constituição, que é a carta política que deve disciplinar e pautar todas as nossas ações. Um outro assunto também que muitos aguardam, decisão do STF sobre as eleições do Rio de Janeiro, doutor Roberto Liviano. Pois é, esta questão do Rio de Janeiro é algo bastante preocupante. Nós temos tido aí uma sequência de governadores no Rio de Janeiro, a partir do governador Moreira Franco, que vem sendo retirados do poder por atos de abuso do poder, né? Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Wilson Witzel, né? Pezão, né? Uma sequência de governadores retirados do poder por abuso de poder, e agora o senhor Cláudio Castro também enfrenta uma ação por gravíssimos atos relacionados à CEPERJ, e na iminência de ter o seu mandato cassado, ele renuncia. Como já não tinha vice-governador, estamos diante de uma situação, um impasse político e jurídico, que está exercendo a função, ocupando o cargo de governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que na ordem sucessória tem atribuição na sequência, porque o presidente da Assembleia Legislativa também foi
cassado, afastado, etc, etc, etc. Existe uma dúvida se esta votação ocorreria por meio de... o procedimento seria de uma votação secreta pela Alerj ou se deveria ocorrer uma nova votação popular, porque nós estamos aí num período curto até as próximas eleições. Surgiu este impasse. Obviamente que, a princípio, imaginava-se que o melhor caminho, pelo período restante, seria essa votação indireta, mas sempre lembrando que, do ponto de vista democrático, a solução ideal sempre é a votação popular. Mas, como é importante sempre lembrar, nós já estamos no dia 7 de abril e em 6 meses nós vamos ter eleições diretas. Não é? Como que podemos lidar com esta situação, com toda a movimentação das engrenagens das eleições? De fato, nós temos uma situação bastante complicada e não podemos deixar de consignar o seguinte: a verdade é que o senhor Cláudio Castro exerceu o poder durante 3 anos e meio e esse acerto de contas com a Justiça está ocorrendo faltando uma fração pequena do seu mandato. Ainda que esteja ocorrendo esta consequência, ele renunciou para evitar a inelegibilidade, que pode ser aplicada ainda que ele tenha renunciado, é uma questão que o TSE decidirá, mas o fato é que ele tenta se livrar de punições maiores, ele sinaliza que pretende se candidatar a senador para prosseguir na sua jornada política. São questões bastante sérias, bastante graves e que vão repercutir na vida política do Estado do Rio de Janeiro, que deverão ser decididas pelo TSE. Neste momento, existem 5 votos para que a decisão, para que a questão seja resolvida no sentido de se realizar eleições indiretas pela Alerj. Né? E esse caso está pautado para ser votado esta semana pelo TSE, para que tenhamos um desfecho dessa situação. Lembrando que a Justiça Eleitoral ela existe para dirimir essas situações em que há abusos do poder econômico e político. Muito importante a resolução desse assunto em prol do povo do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Roberto, um minutinho para o senhor falar sobre esse PL que foi aprovado no Senado, que equipara a misoginia a racismo. A misoginia, ela tem sido uma verdadeira pandemia no Brasil, que vitimiza todos os dias as mulheres. A meu ver, é um acerto do Congresso a equiparação da misoginia ao racismo. É um passo civilizatório relevante, ainda que não devamos esperar que tudo se resolva com leis e com penas, mas é uma sinalização relevante neste simbolismo rigoroso de reprimir os atos de misoginia com punições sérias e rigorosas. Óbvio que, para que tenhamos uma situação ideal, nós precisamos agir com políticas públicas que reprimam a misoginia. Nós precisamos agir em relação à educação, nós precisamos ter uma ação em rede, em apoio às mulheres, nós precisamos trabalhar para que o dia em apoio à mulher seja todos os dias. De toda maneira, esse repúdio legal à misoginia, equiparando ao racismo, a meu ver, é uma boa medida, é uma medida importante. Esse simbolismo relevante das penas altas, já que as penas do racismo são altas, são rigorosas, os benefícios penais são menores, penso
seja um passo positivo no sentido de demonstrar que a sociedade não é conivente com a prática da misoginia. Penso que esse seja um passo importante, seja um passo que contribui para que tenhamos um enfrentamento melhor, mais prioritário à misoginia. Agradecemos ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez aqui no quadro Ética e Justiça. Até a próxima, doutor Roberto. Um abraço. Até a próxima, um forte abraço. Agora em Brasília, 8h16. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? E no quadro Você com Isso, estamos resgatando decisões históricas do Supremo Tribunal Federal e explicamos o impacto concreto dessas decisões sobre a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. A ideia desse quadro é mostrar a você, ouvinte, de que modo o tribunal vem contribuindo de forma determinante para que os direitos e as garantias constitucionais saiam do papel e transformem vidas. Vamos falar hoje sobre a sistematização do fornecimento de medicamentos pelos 3 entes federativos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal homologou um acordo definindo critérios e parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O acordo foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir das discussões entre União, Estados e municípios para facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento. E quem está conosco para esclarecer esse assunto é o advogado, ele é especialista em Direito do Consumidor e Saúde, assessor da 6ª Turma do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e membro da Comissão de Direito Civil da OAB de Campinas, o Dr. Stefano Ribeiro Ferri. Dr. Stefano, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Dr. Stefano, vamos então contextualizar o nosso ouvinte para ele entender por que esse assunto acabou chegando aqui até o Supremo Tribunal Federal, Dr. Stefano. Sérgio, o primeiro ponto para a gente contextualizar o nosso ouvinte é dizer que, considerando a realidade social do Brasil hoje, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é subfinanciado, ou seja, o SUS não recebe hoje os financiamentos, os subsídios necessários para que possa operar na sua capacidade total, A verdade é que o SUS hoje ele faz milagre com os recursos que recebe e opera muito bem, salvo questões pontuais que todo brasileiro já conhece, mas é sim um exemplo em comparação com o mundo, Eu acho que seria o Sistema Único de Saúde mais completo em relação aos países que utilizam essa sistemática. E, considerando que é um sistema subfinanciado, existem limites, aos quais ele tem que observar. E o fornecimento de medicamentos de alto custo é um desses limites. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir quais seriam as bases, quais seriam os requisitos para o fornecimento de medicamentos. Então, essa contextualização do cenário ela é necessária para que o ouvinte entenda o porquê dos requisitos que a gente vai falar aqui no programa, Exatamente. Então, vamos a esses requisitos. Eu gostaria, então, que o senhor fosse, assim, já bem como o senhor está sendo aqui nessa entrevista, bem didático para que o nosso ouvinte possa compreender mesmo, até com exemplos do nosso dia a dia. A preocupação do legislador, Sérgio, tanto do legislador como do Poder Judiciário, ela é a seguinte, e ela é uma opção, além de técnica, que envolve o olhar social também. Então, o STF ele tem que olhar para a seguinte questão: até que ponto o Sistema Único de Saúde, o poder público, pode beneficiar um indivíduo em detrimento de centenas de outros? Então, imagine que a gente está falando do oferecimento de um remédio que custe R$1 milhão por mês, por exemplo. A partir do momento que o poder público ele é obrigado a custear, como o SUS se trata de um sistema subfinanciado, é notório que centenas de pessoas podem ficar sem o atendimento necessário se um valor vultoso desse for investido em um medicamento para uma pessoa, entende? Isso não significa que isso não pode acontecer. O que o Supremo Tribunal fez foi estabelecer requisitos claros para as hipóteses em que
esses medicamentos serão oferecidos. E quais são elas, por exemplo? Ficou estabelecido que um medicamento ele só será oferecido quando estiver dentro do quadro da Anvisa, né? Quando ele já tiver sido previamente aprovado pela Anvisa. Então, não basta que ele não esteja na lista de remédios oferecida pelo SUS. Primeiro, ele já tem que ter sido aprovado pela Anvisa para que seja fornecido aqui no Brasil. Isso por quê? Para evitar o dispêndio de recursos milionários com medicamentos de teste, por exemplo, que a gente sabe que a indústria farmacêutica ela acaba soltando, né, medicamentos experimentais a custos milionários, sem a comprovação da eficácia. Então, esse primeiro requisito é que tenha sido realizada uma análise técnica pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo requisito é que a pessoa comprove que ela não tem meios para obter aquele medicamento. Então, ela precisa demonstrar, falando aqui de um processo judicial, por exemplo, que ela não tem recursos para custear aquele medicamento. E terceiro, é importante a gente mencionar também que tem que haver, para que um processo seja movido, tem que haver uma recusa administrativa. Então, a pessoa tem que entrar em contato com o poder público e tem que solicitar o oferecimento desse medicamento, né, por meio de relatórios médicos. Ela tem que ser uma solicitação embasada, né? Não basta que a pessoa simplesmente solicite um medicamento sem demonstrar a eficácia. Então, falando desse requisito, é importante a gente mencionar também que se há um medicamento análogo que está na lista do SUS, né, a pessoa não pode obter esse outro só porque um relatório médico solicitou. Então, é preciso demonstrar que não há nada na lista do SUS que possa substituir, né, esse medicamento. Então, esses são alguns requisitos importantes para a gente mencionar. E, doutor Stefano, o acordo prevê até a criação de uma plataforma nacional que vai reunir todas as informações a respeito desses medicamentos que são solicitados? Exatamente. Sérgio, isso é para dar transparência para o cidadão, né? Porque as pessoas, de fato, acabam não sabendo, acabam não tendo acesso, né, a essas listas. Então, é muito difícil o acesso à informação. A gente sabe que muitas pessoas no Brasil ainda não têm acesso aos meios digitais, né? Essa é a realidade social hoje. Então, essa é uma iniciativa que visa trazer transparência para as informações, e tanto para as pessoas, para elas saberem quais são os remédios que estão na lista do SUS, que são aprovados pela Anvisa, mas também como forma de organizar a atuação do poder público, né? Porque nós temos aí 3 entes federativos, então a gente tem município, estado, União, e cada um com a sua lista, né, de medicamentos, e a gente sabe que isso acaba virando uma bagunça. Então, essa ideia de unificar uma plataforma para que tudo seja ali administrado, as solicitações, isso tem um lado bom, que é eventualmente trazer mais celeridade nessas análises, né? É o que se espera. A gente sabe que no papel é muito bonito, mas o que se espera é a efetividade dessas iniciativas. E, doutor Stefano, a respeito de mais informações, mais dados básicos ali, critérios para que essa pessoa possa fazer o pedido para esse medicamento de alto custo? Essas informações, a gente sabe que a pessoa que muitas vezes precisa de um medicamento, né, que não é oferecido pelo SUS e não tem condição de arcar com o tratamento, muitas vezes ela não tem a informação necessária. Então, esse requisito, por exemplo, de ter que ter uma recusa administrativa para somente depois buscar o judiciário, a gente sabe que na prática acaba sendo impeditivo, né? Qual não é a quantidade de pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação? Muitas vezes nem sabem como solicitar de forma administrativa. Então, ainda existem barreiras que têm que ser enfrentadas, né? Então, quanto mais o poder público simplificar para essas pessoas, melhor vai ser a efetividade do direito, né? Não há por que obrigar uma pessoa a passar pela via crucis, que é hoje um procedimento administrativo, só para ter uma recusa formal e somente então ser autorizado a buscar o judiciário, né?
Essa situação que acompanhamos aqui, o senhor está muito bem descrevendo para o nosso ouvinte sobre os custos de medicamentos. Recentemente, ficamos acompanhando aquela solicitação para aquele medicamento chamado, acho que Zolgensma, né? Um medicamento caríssimo, e fica sempre aquela dúvida, né? Afinal, temos que atender uma pessoa e as demais, como é que ficam essas pessoas? Até no passado, conversando com alguns prefeitos, eles falam dessa dificuldade, né? Sérgio, chega uma ordem judicial para eu comprar determinado medicamento, mas o preço desse medicamento é quase 1 mês, 2 meses do orçamento que eu tenho para manter a farmácia do município. Como resolver esse impasse, então, né, doutor Stefano? Exatamente, Sérgio. A gente sabe que essa é uma opção muito difícil e ela é uma análise que tem que ser feita pela própria sociedade, né? Por meio do legislador, e o poder público ele tem que fazer essa escolha. Não há como fugir dessa escolha. Então, a partir do momento que o Sistema Único de Saúde ele tem um orçamento, ele tem também uma limitação. Então, acontece exatamente isso que você falou. A partir do momento que o poder público financia um medicamento milionário, ao mesmo tempo que ele está fazendo algo correto, dizendo aqui moralmente, ele está atendendo uma pessoa que precisa daquele medicamento para não correr risco de vida, é certo também que através dessa destinação de verba, centenas de pessoas que necessitam de atendimento podem não ter um socorro necessário. Então, veja como é uma balança muito difícil de equilibrar. E no meu entendimento, não há como se encontrar uma saída que não seja por meio do aumento do financiamento, né, que é o aumento das verbas que são destinadas para a saúde. Agora, a gente sabe que isso na prática é muito difícil, né, ainda mais considerando um governo cada vez mais se endividando. Então, o cenário não é alvissareiro, né, porque é necessário que tenha um equilíbrio das contas públicas para você, através da saúde financeira do Estado, conseguir destinar mais verbas para o que é necessário, como a saúde. Então, é muito difícil chegar numa solução equilibrada. Essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, doutor Stefano Ribeiro Ferri, o que traz então para o nosso ouvinte a respeito dos medicamentos de alto custo? Tivemos um acordo e o que isso significa então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal no dia a dia das pessoas? Isso significa para o nosso ouvinte que o fornecimento de medicamentos ele só vai ocorrer se forem preenchidos os requisitos necessários. Então, recapitulando aqui brevemente, tem que ficar demonstrada a incapacidade financeira da pessoa que solicita, ela tem que solicitar previamente, né, ela tem que ter uma negativa administrativa para poder buscar o judiciário. Esse pedido, ele tem que estar fundamentado numa prescrição médica. O medicamento, ele tem que ser exclusivo, né, no sentido de que ele não pode ser substituído por outro que já esteja previsto no SUS e aprovado pela Anvisa. Então, ele tem que ter esse requisito de exclusividade e tem que ficar comprovada a eficácia, né? Essas condições de excepcionalidade do medicamento têm que ficar comprovadas. Então, o recado que fica é o de que não basta simplesmente solicitar. A pessoa tem que se cercar de que todos os requisitos foram preenchidos para ter um êxito, né, nessa solicitação, seja administrativa ou judicialmente. E é uma tentativa também de reduzir essa demanda judicial, né, doutor Stefano? Sim, não bastasse todos os problemas enfrentados pelo sistema de saúde pública, existe uma judicialização em massa cada vez maior, né? Então, estabelecer critérios objetivos é sim uma forma de reduzir esses processos, essas centenas de milhares de processos que acabam afogando o Poder Judiciário e, consequentemente, gerando mais custos, né? Então, com certeza. Muito bem, conversamos hoje no quadro E Você Com Isso sobre a sistematização de fornecimento de medicamentos pelos 3 entes federativos. Tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que homologou um acordo definindo os critérios e os parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Queremos agradecer ao nosso convidado que esteve aqui esclarecendo esse assunto.
Conversamos com o advogado, especialista em Direito do Consumidor e Saúde, assessor da 6ª Turma do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e membro da Comissão de Direito Civil da OAB de Campinas, Dr. Stefano Ribeiro Ferri. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, um abraço para a nossa audiência. 8h30. Revista Justiça. Entrevista. As ouvidorias do Ministério Público funcionam como o principal canal de comunicação direta e simplificada entre a instituição e a sociedade. A atuação vai além do recebimento de reclamações, servindo como uma ferramenta de democracia participativa e transparência também administrativa. Vamos saber agora, na entrevista da Fernanda Porto, sobre a atuação das ouvidorias do Ministério Público. O assunto da nossa entrevista de hoje é para esclarecer e explicar mais detalhes como funciona na prática a atuação do Ministério Público, um assunto importante, porque afinal de contas a gente escuta muito falar desse poder de investigação do Ministério Público, envolvimento em várias ações civis públicas sobre vários direitos fundamentais, mas na prática, como que funciona todo esse trabalho? Quem explica melhor este assunto para a gente é o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Flávio Milhomem, ele que também é secretário-geral do Conselho Nacional das Ouvidorias dos Ministérios Públicos Estaduais e também da União. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Então, doutor, primeira pergunta, eu gostaria que você me explicasse a importância de uma ouvidoria, em específico, o MPDFT, por favor. As ouvidorias públicas, de um modo geral, elas são um canal de aproximação do cidadão e dos órgãos do Estado que lhe prestam serviço. Quando nós falamos em Ministério Público, nós vamos levar em consideração toda a atribuição que o Ministério Público tem na defesa dos interesses coletivos, transindividuais, difusos, que são aqueles direitos da coletividade, e que envolve também a realização de políticas públicas. Então, a ouvidoria, ela funciona como essa ponte direta entre o cidadão e o promotor de justiça que vai cobrar do Estado, do Poder Executivo, a satisfação de um determinado direito fundamental. E pode ser qualquer um relacionado, por exemplo, à prestação de saúde, transporte coletivo, concessionária de serviço público, como, por exemplo, energia elétrica, telefonia, meio ambiente, e também é um espaço de controle social, porque, ao mesmo tempo em que o Ministério Público cobra, o cidadão também vai fiscalizar a atuação do Estado. E essa fiscalização é muito importante, porque, ao levar ao conhecimento do Ministério Público um determinado fato, isso permite que nós demos início a esse processo de controle realizado pelo próprio Ministério Público. Então, são várias etapas ou camadas de controle social. Isso se identifica de maneira, assim, que eu considero muito importante, claro, toda ação, mas, por exemplo, no controle da atividade policial. Eventuais violações de direitos fundamentais na atuação da polícia, elas são fiscalizadas pelo cidadão, por meio da imprensa, por meio das redes sociais. O cidadão leva ao conhecimento do Ministério Público por meio da ouvidoria. A ouvidoria entra em contato com o promotor de justiça e o promotor de justiça vai apurar esse fato para, se o caso, responsabilizar aquele policial que não obedeceu de forma estrita o mandamento legal. Tá certo. O senhor tocou num ponto importante, esse papel social e do cidadão mesmo poder ser um fiscal, vamos assim dizer, E as pessoas às vezes têm medo de denunciar, têm medo de se envolver com alguma coisa, falar, quem sou eu? Sou um cidadão comum, ou eu posso sofrer represárias. Então é bom a gente sempre destacar que essas denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa e ainda tem a questão do sigilo também, certo? Certo. A participação popular ou participação social, ela é verdadeiramente uma materialização da democracia participativa. O cidadão, quando ele atua, quando ele leva um fato ao conhecimento da ouvidoria, ele está exercendo, tomando nas próprias mãos o seu direito de apontar qual caminho o Estado deve atuar. Só que nós, eventualmente, nos deparamos com situações que podem trazer algum tipo de risco para o denunciante. Isso é perfeitamente
inteligível, não é motivo de vergonha. É claro que muita gente tem medo de represálias, né, com razão, e para isso que nós temos o sigilo e o anonimato. Qual a diferença entre uma denúncia sigilosa e uma denúncia anônima? No sigilo, o cidadão ele se identifica, mas ele pede que os seus dados pessoais não sejam comunicados a quem vai responder por aquela denúncia. Ou seja, eles são mantidos guardados pelo próprio Ministério Público. E o Ministério Público passa a ser o titular daquela proteção daqueles dados do denunciante. Tá? Isso facilita muito a devolutiva, a resposta que nós damos ao cidadão. A partir do momento em que ele leva uma notícia de fato, nós temos também a obrigação de, posteriormente, identificar e comunicar a ele quais foram as medidas adotadas. E traz também essa satisfação, né, de que o cidadão tomou essa iniciativa e que essa iniciativa gerou uma determinada atuação de um órgão fiscalizador como o Ministério Público. Quando nós falamos em denúncia anônima, aí eu não tenho como identificar a pessoa que trouxe aquela notícia de fato. Mas as denúncias anônimas têm um papel muito importante, principalmente quando elas vêm bem embasadas em evidências. Por exemplo, se um cidadão leva ao conhecimento do Ministério Público um determinado fato e, junto com esse fato, ele apresenta uma gravação em vídeo daquilo que ele dá conhecimento, isso certamente é um objeto de extrema importância para que o Ministério Público possa iniciar ao menos uma investigação preliminar para confirmar aquela denúncia e aí sim, eventualmente, instaurar uma investigação. Então, a denúncia anônima tem um grande valor e ela deve ser preservada. Tá certo. Quando a gente fala do papel do Ministério Público, sempre fica essa questão, né? Como é a atuação do Ministério Público? Quando a gente escuta falar, é uma investigação conduzida pelo Ministério Público com apoio da Polícia Local ou a Polícia Federal, enfim. Como que funciona esse trabalho de apuração, de investigação? Olha, é muito interessante a pergunta, porque o Ministério Público, ele é como um octópus. Ele tem vários braços. Né? E esses vários braços justamente dizem respeito aos vários interesses que a Constituição lhe confere o poder-dever de fiscalizar e atuar para a preservação do direito fundamental do cidadão. E, normalmente, nós tendemos a restringir a atuação do Ministério Público ao campo penal, criminal, mas ele vai muito além. E o Ministério Público pode realizar investigações também quando nós estamos diante não necessariamente da prática de um crime, mas da violação de um direito coletivo. Então, ele pode instaurar inquéritos civis que poderão, eventualmente, dar ensejo ao ajuizamento de ações civis públicas. Por exemplo, em casos de improbidade administrativa, que envolvem corrupção no âmbito da administração pública, tudo isso está a cargo do Ministério Público. Ok, doutor Flávio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu conversei com o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e também secretário-geral do Conselho Nacional das Ouvidorias dos Ministérios Públicos Estaduais e da União, doutor Flávio Milhomem. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça e até a próxima entrevista. Muito obrigado, até a próxima. Agora em Brasília, 8h39. Revista Justiça. Giro de notícias. Vamos começar o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Dia Mundial de Conscientização do Autismo reforça compromisso do Judiciário Catarinense com a inclusão e a garantia de direitos. As informações com o Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Celebrado no último dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo chama a atenção da sociedade para os desafios enfrentados por pessoas com transtorno de espectro autista. A data não é apenas simbólica, é um chamado à responsabilidade coletiva. Para Evandro Volmar Riso, juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma, no sul do estado, o autismo é uma condição permanente, mas não anula a individualidade, os afetos, as capacidades e o valor da pessoa. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007 e, desde então, tem se consolidado como um marco de mobilização e informação.
Embora especialistas alertem que o autismo ainda é subnotificado no Brasil, houve avanço significativo na identificação e no acesso ao diagnóstico, impulsionado pelo aumento da informação e da busca por atendimento especializado. O diagnóstico, no entanto, não elimina os desafios, mas inicia uma nova fase de acompanhamento. O transtorno de espectro autista é uma condição do desenvolvimento neurológico presente desde a infância, caracterizada por prejuízos na comunicação, na socialização e por padrões restritos e repetitivos de comportamentos e interesses. O termo espectro é utilizado para expressar a ampla diversidade de características, intensidades e formas de manifestação do autismo. Pela primeira vez na história, o Brasil passou a contar com dados oficiais sobre o autismo e, a partir do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em maio de 2025. Segundo este levantamento, 2.400.000 brasileiros declararam ter diagnóstico de transtorno de espectro autista, o que corresponde a 1,2% da população. É isto então, Sérgio. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Agora 8h41, muito obrigado, Marcelo Fernandes. Vamos agora saber o destaque ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Perda da propriedade rural extingue arrendamento e impede permanência do arrendatário no imóvel. Tiago Omid, seja bem-vindo, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, a terceira turma aqui do STJ decidiu que a perda da propriedade rural pelo arrendador resulta na extinção automática do contrato de arrendamento. Com isso, o arrendatário não tem direito de permanecer na posse do imóvel até o término do prazo que estava previamente acordado. O caso analisado envolveu contratos firmados pela exploração agrícola em terras rurais. Durante a vigência dos contratos, o arrendatário foi surpreendido por mandado de emissão na posse. A medida decorreu de uma decisão judicial em ação reivindicatória movida contra o espólio do arrendador. Diante dessa situação, o arrendatário ingressou com a ação pedindo a subrogação do novo proprietário nos direitos e obrigações dos contratos já existentes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porém, julgou esses pedidos improcedentes. No recurso aqui ao STJ, o arrendatário sustentou o direito de permanecer na área até o fim do contrato e argumentou que não houve ação específica de rescisão contratual ou de despejo. Também afirmou que não participou da ação reivindicatória que motivou a perda da posse e também alegou ter direito de preferência para a revogação do contrato. A relatora desse caso, a ministra Nancy Andrighi, destacou os limites da legislação aplicável a esse caso. Segundo ela, a subrogação prevista no Estatuto da Terra só ocorre em casos de alienação do imóvel. No caso concreto, houve a perda da propriedade por decisão judicial, o que muda o cenário jurídico. A ministra explicou que essa hipótese extingue a relação entre o arrendador e o arrendatário. O entendimento está alinhado ao Decreto 59.566, de 1966, que regulamenta esse tema. A norma prevê a perda do imóvel como causa da extinção do contrato de arrendamento. A ministra Nancy Andrighi ressaltou ainda que não se pode impor obrigações ao novo proprietário sem o consentimento dele. Por fim, concluiu que não há necessidade de ação autônoma para rescindir o contrato que já está extinto. É com você, Sérgio. Muito obrigado, Tiago Omid, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o TST. Uma empresa foi condenada pelo uso de nome de engenheira em laudos técnicos sem autorização. Bom dia, Samantha Flor. Bom dia, Sérgio, ouvintes da Rádio Justiça. Uma engenheira de saúde e de segurança do trabalho vai receber R$17 mil de indenização ao descobrir que uma empresa de Curitiba, no Paraná, estava usando o registro profissional dela de forma ilegal. A Maxipaz Saúde Ocupacional usou o registro da engenheira sem autorização para assinar mais de 360 laudos técnicos. A engenheira só soube da fraude porque foi acionada pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia, por problemas em documentos que ela nunca elaborou.
Em defesa, a Max Paz disse que houve um descuido. O nome da engenheira foi utilizado por outra profissional que não tinha habilitação para assinar os laudos. As instâncias anteriores entenderam que a empresa não corrigiu o erro de forma imediata e espontânea e determinou o pagamento de indenização. Na terceira turma do TST, o ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso da empresa, afirmou que a conduta da Max Paz foi ilegal e colocou em risco a reputação profissional da engenheira. Ele também destacou que o uso indevido de dados pessoais viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Além da indenização, o colegiado determinou o envio do caso às autoridades para a apuração de possíveis crimes, como falsidade ideológica e falsa identidade. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Samantha Flor, ao vivo, direto do Tribunal Superior do Trabalho. Agora vamos até o TSE, vamos até o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje à noite tem sessão plenária a partir das 7 horas da noite, com transmissão pela rádio e pela TV Justiça. E para lá vamos saber os destaques da pauta. Vamos saber agora esses destaques com o Rimac Souto ao vivo do TSE. Bom dia, Rimac. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Olha, Sérgio, bom, só lembrando, né, Sérgio, as sessões aqui no Tribunal Superior Eleitoral, as sessões ordinárias, administrativas, né, elas são realizadas sempre às terças, às 7 da noite e às quintas-feiras, a partir das 10 da manhã. Bom, para hoje, então, 7 da noite, estão previstos o julgamento de 19 processos. Entre eles está um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou a inelegibilidade por 8 anos, Mariana Cristina Pontes Papais e Andréa Cristina, candidatas ao cargo de deputado federal pelo PROS nas eleições gerais de 2002. Isso por fraude à cota de gênero. As duas não receberam recursos financeiros para realizar as campanhas eleitorais. E Mariana e Andréa obtiveram apenas 10 e 26 votos, isso respectivamente, o que indica que nenhuma delas demonstrou a intenção de concorrer à eleição. Também está previsto para a sessão de hoje o julgamento de um recurso contra a decisão do TRE da Paraíba, que cassou o diploma de André Luiz Almeida Coutinho, prefeito eleito de Cabedelo, nas eleições municipais de 2024. O TRE também tornou inelegível, né, Coutinho por 8 anos, aplicou a ele uma multa de R$40 mil por abuso de poder político e econômico e ainda compra de votos por diversos meios, né, como pagamentos em espécie e até mesmo PIX e doação de cestas básicas. Uma nova eleição, Sérgio, está já marcada, né, para o cargo de prefeito e vice do município, está marcada para agora, o próximo domingo, dia 12 de abril. A sessão, lembro, começa a partir das 19 horas, tem transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Sérgio, a pauta completa pode ser consultada em tse.jus.br. Obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. Agora vamos até a Advocacia Geral da União. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamenta pedidos de falência de empresas devedoras da União. Mais detalhes ao vivo com a Adriana Franzin. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Sérgio, imagine um condomínio. Todos os moradores pagam a taxa mensal, mas um deles simplesmente para de pagar por anos. E aí o síndico tenta negociar, envia avisos, cobra de todas as formas, mas nada funciona. Chega um momento em que medidas mais duras precisam ser tomadas para não prejudicá-los demais, né? É mais ou menos essa a lógica que vai ser adotada agora com empresas que devem à União. A nova regra, publicada no fim de março, permite que a AGU peça à Justiça a falência de empresas em situações específicas. Mas é importante destacar que isso não vale para os pequenos devedores. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão da AGU, reforça que a medida vai ser usada apenas em casos excepcionais. Entre os critérios está o valor da dívida, pelo menos 15 milhões de reais. Além disso, o governo só pode pedir falência depois de tentar, sem sucesso, recuperar o dinheiro por meio de cobrança judicial. E se a empresa estiver negociando a dívida, o pedido não pode ser feito. A Procuradoria também precisa seguir a lei de falências, ou seja, na prática, isso significa que a dívida tem que ser comprovada, já estar vencida e não ter sido paga. A medida ganhou força depois de uma decisão inédita do STJ, que reconheceu que a União também pode pedir a falência de empresas, assim como já fazem os credores privados. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Adriana Franzin, direto da Advocacia Geral da União.
E começa hoje no Rio de Janeiro a primeira edição da Semana da Cultura no Sistema Prisional, uma iniciativa que faz parte das ações do Plano Pena Justa. E quem tem mais detalhes é a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que nos acompanham. Este evento, como você acabou de anunciar, Sérgio, faz parte da estratégia do Plano Pena Justa. E para quem está nos ouvindo e ainda não fez a ligação, mas isso está ligado ao STF? Sim, está ligado ao STF e também ao Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a gente vem anunciando que várias medidas, né, para melhorar o sistema prisional brasileiro foram julgadas, foram discutidas no Supremo Tribunal Federal, passaram por análise, né, do Conselho Nacional de Justiça. Esse plano Pena Justa ele foi elaborado por determinação do STF, passou pelo crivo do CNJ, então o Executivo ele abraçou, vamos dizer assim, esta causa diante das necessidades e, enfim, dentro das estratégias, né, anunciadas no Plano Pena Justa, tem essa questão cultural, de promover a cultura, de promover o conhecimento também de certos direitos que as pessoas privadas de liberdade nem sempre têm, e também cultura está ligado também à questão de ensino. Então, para promover todos esses pontos, está sendo realizada pela primeira vez no Rio de Janeiro o que foi nomeado como Semana da Cultura no Sistema Prisional. Então, já expliquei como que funciona a iniciativa, de onde veio essa ideia. Começa hoje, né? Como eu disse, vai até o dia 10 de abril. Então, ao longo dessa semana, unidades prisionais e espaços culturais terão atividades voltadas para essas pessoas que estão presas, egressas também, pessoas que saíram recentemente do sistema prisional, e também familiares, além dos servidores do sistema penal, né, os servidores penais. Vai contar com participação de artistas e profissionais da cultura, e o objetivo, como eu já dei uma prévia e aprofundando um pouco mais, Sérgio, é apresentar a arte como caminho para a reconstrução de trajetórias de vida e também dar visibilidade a práticas culturais que já acontecem dentro dessas unidades prisionais. O evento acontece no Rio de Janeiro, mas é uma iniciativa que envolve todo o Brasil, né? E tem a curadoria de Carolina Laureano e coordenação técnica de conteúdo de Carla Osório Neto. Quem quer mais detalhes dessa programação completa pode acessar o portal cnj.jus.br. Essa programação tem o apoio, também conta, né, com a Fundação Biblioteca Nacional, que colabora com tudo isso e que também doará ao longo de toda essa semana 100 mil livros para essas unidades prisionais, né? Como eu disse, envolve todas do Brasil todo e tem como sede o Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro que acontece essa movimentação, né? Então, essa colaboração da Fundação Biblioteca Nacional também conta com autores, bate-papo com esses autores. Então, todos esses participantes do sistema prisional, que não é restrito aos detentos, e sim é uma atividade realmente para integração ali, para fazer com que essas pessoas vejam uma nova perspectiva de vida, envolve essa questão com a família, que também é um outro ponto delicado, Sérgio, que às vezes pouco se fala nisso, mas quando uma pessoa comete algum delito, algum crime e cumpre a pena, às vezes fica com conflito com a família. Então, para ter toda essa ressocialização, a gente fala social, envolve também essa conexão com a família. Então, tem esse bate-papo com autores sobre diversos assuntos, psicologia está no meio, cidadania está no meio, né? Então, hoje também essas unidades prisionais também recebem oficinas e apresentações musicais. Um exemplo é com questão de diversidade. Então, a comunidade LGBTQIAPN+, também está presente, tem cantores e vai ter esse apoio de visibilidade de várias secretarias de Estado, de polícia, né? Então, reforçando, esse evento começa hoje. Hoje esse evento também será transmitido pela manhã agora, né? Começa às 9 horas da manhã, vai até passa ao longo do dia, mas até às 12 horas a TV Justiça vai transmitir esse evento. E só relembrando, no próximo dia 10 é a nossa vez, a Rádio Justiça, e aí juntamente com a TV também vai transmitir um evento que conta com a participação do presidente do STF CNJ, ministro Edson Fachin. Sérgio.
Muito obrigado, Fernanda Porto, pelas informações. Ainda dá tempo ainda de termos um outro destaque, já que a Confenem, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questionou no Supremo os atos do governo que tratam das atualizações da NR1, essa norma que regulamenta a saúde mental e a segurança no trabalho. A entidade contestou a possibilidade da aplicação de punições pelo eventual descumprimento das novas regras. O argumento é de que falta clareza no texto aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ouvir com a Judite Aragão. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino pede que o Supremo Tribunal Federal suspenda, em decisão temporária e em caráter de urgência, a possibilidade de sanções previstas na NR1 e proíba as atuações do Ministério do Trabalho e Emprego. No mérito, a entidade quer que o STF derrube trechos da norma regulamentadora que tratam de autuações, multas, notificações punitivas ou outras medidas coercitivas relacionadas a fatores de risco psicossociais. Um dos pontos que a Confenem disse ser uma falha estrutural da norma é uma definição excessivamente aberta. A NR1 é o conjunto de regras de segurança e saúde no trabalho. A partir de 26 de maio, ela vai passar a incluir os fatores de risco psicossociais, como assédio moral e excesso de trabalho. Esses elementos deverão ser gerenciados e prevenidos pelas empresas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi distribuída ao ministro André Mendonça. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. Agora 8h57, vamos ficando por aqui com a Revista Justiça. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a transmissão da sessão plenária do TST, a SDI 2. Então, um ótimo dia para você e até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.